Bom dia, Adriles. Bom dia, senhor Paulo Matias. Tudo certo aí, Adriles? Tudo certo, como 2 e 2 são 5. Que bom, maravilha. Tudo bem, Vini? Fala, Paulo, tudo bom? Tranquilo, cara? Tranquilo, voltei a casa, né? Porque para voltar a conviver com a Adriles, a gente precisa ir aos poucos, né? Pode ser de uma vez só. Vem se infectar nos meus braços. Muito bom. Eu te dou o vírus do amor, rapaz. Eu fico muito feliz com o companheirismo dos membros dessa bancada para com este pobre apresentador. Bom dia, Joel Pinheiro. Doses homeopáticas de Adriles, assim a gente vai evoluindo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Adriles, para a bancada e para todos os ouvintes. Muito bem. Paulinha, tudo bem com você, querida? Conta pra gente qual que é a hashtag deste programa desta ilustre quarta-feira, dia 15 de julho de 2020. Vamos lá, vamos com calma para entender a história de um planeta. Seria um planeta, não seria um planeta? Plutão, queridos. Em 1930, quando descoberto de fato, virou manchete como o 9º planeta além de Netuno. Então temos esse dilema. É um dilema grande. Seria Plutão um planeta não? Isso vai mudar? Isso não vai mudar? E aí eu fiquei pensando aqui, quem poderia decidir isso, né? Se a gente fosse decidir isso aqui no Brasil, que instituição teria o poder de decidir? Quem decide tudo por aqui? E aí a gente chegou num consenso da hashtag Plutão no STF. Será que o Supremo poderia estabelecer? Plutão é um planeta não? Meu Deus, que dilema. Hashtag Plutão no STF pra gente comentar os assuntos do Morning Show essa manhã. Muito bem, participa com a gente aqui nessa manhã, utilizando então a hashtag Plutão no STF. Ô Vini, amanhã vai ser outro dia, né? E se depender do Chico Buarque e Companhia Limitada, será um dia sem Bolsonaro na presidência, né? Se depender do Chico Buarque de outros 65... Tiro rápido, como diz o Paulo Matias. Um único crime de responsabilidade. Você falou que eles estão se empilhando. Não há nem remotamente... O que você citou é absolutamente absurdo. Você falou críticas à imprensa. Crítica à imprensa é um processo absolutamente legítimo, democrático, de estabelecer uma crítica a uma instituição democrática. O STF... Você inventou. Joel, deixa eu falar. Eu não falei. Deixa eu falar. Crítica à imprensa não é crime de responsabilidade. O STF, a senhora Carmen Lúcia, falou que esse é um desgoverno. A gente faz críticas ao governo executivo, ao legislativo, ao Supremo Tribunal Federal. Eventualmente, não há nenhum tipo... Me cita um crime de responsabilidade cabível de processo de impeachment. Não há. O desejo popular de poucas pessoas ensandecidas por uma esquerdopatia não é razão plausível para pedir o impeachment. Pelo amor de Deus, Joel. Vai, Joel. Adriles, primeiro, por favor, eu não falei nenhuma de críticas à imprensa. Isso aí você tirou da fértil... Você falou que ele faz ataques à imprensa. Ataque é crítica. Radical. Ataques aos poderes. Quando ele diz que tem provas que a eleição foi fraudada, isso não é uma crítica, isso é um ataque. Isso é uma basófia, Joel. Você está acusando o Poder Judiciário, é claro, prova de que a eleição foi fraudada. O presidente sério não faz isso. Quando você tem no seu gabinete, ganhando R$13 mil por mês, um assessor cuja função é espalhar fake news e ataques, isso aí é crime de responsabilidade. Você está legitimamente provando isso. Quando você tem um decano do STF acusando o poder central da República de ser nazista, a República de Weimar, ou quando você tem um outro ministro chamando o presidente de genocida, isso, então, não é motivo para impeachment desses ministros do STF. Razão para impeachment é quando o presidente critica uma jornalista que você chama de ataque covarde. Pelo amor de Deus, Joel. Fala, Joel. Isso parece uma coisa infantil. Peraí, Adriles, vamos ouvir, João. Adriles está exaltado aqui, ele tá insistindo numa tal de crítica à imprensa que eu jamais citei aqui, ele está levantando isso volta e meia. Me dá um crime de responsabilidade. Um xingamento homofóbico de um presidente da República possa, assim, ser enquadrado também. Mas, enfim, eu nem tinha citado ataque à imprensa, coisa nenhuma aqui. A gente tem ataques ao judiciário... A gente tem um presidente se comportando de uma forma completamente em desacordo com o decoro necessário do cargo. Exemplo concreto, Joel, pelo amor de Deus.
Acusaram as eleições, acusaram de ter provas de fraude nas eleições. Provas. Caluniou e fez uma afirmação falsa. Ele ser chamado de nazista tá ok. E genocida tá ok. Não tá ok não. Um erro não justifica o outro, Adriles. Mas isso não é um crime de responsabilidade. Isso é falta de senso de proporção, Joel. Você acusar, olha, essa eleição, eu acho que ela foi fraudada. Pode ser uma declaração irresponsável, mas não é um crime de responsabilidade. Eventualmente, também não é um crime de responsabilidade chamar o presidente de nazista e genocida. Adriles. A questão é, o erro de falta de proporções só é cabível quando é direcionado ao presidente. Quando a todos os outros poderes, que a democracia pressupõe um certo exagero no método de falar, de opinar, é tudo em cima do Bolsonaro. Okay. Todo mundo está, de alguma forma, errando. E essa é a beleza da democracia, da liberdade de expressão, que pode eventualmente sobrar. Mas isso não é crime. Okay, a sobra da liberdade de expressão, de fala, Adriles, não pode ser considerada como um crime. Joel, para a gente fechar e partir para o próximo assunto. Vai lá. Uma linha. Vamos lá. Acho que eu, Adriles, não vamos concordar aqui. Eu vejo Chico Buarque e Kut fazerem isso é muito mais um jogo de cena do que qualquer coisa real. Tá bom, uma única linha. Você subscreveria esse pedido de impeachment do Chico Buarque e desses outros esquerdopatas? Só essa. Não, esse tem 200 páginas, eu tô com outras leituras aí no momento, eu confesso que eu não li ele. Tem pedidos esse é o Joel Pinheiro, que a gente conhece. Você tá muito tucano, Joel, muito tucano. Gente, vamos... O Zé, continua aqui com a gente, hein, Zé? Continua aqui com a gente, porque nós vamos seguir na política. Vocês se lembram daquela declaração do Gilmar Mendes que a gente noticiou dias atrás, né? Em linhas gerais, gente, ele falava sobre o combate ao coronavírus e a situação do Ministério da Saúde. Para quem não se lembra, a produção separou o vídeo para vocês. Ô Zé, essa crise respingou também no ministro interino da Saúde, o general Pazuello, né? E perceba que o presidente Jair Bolsonaro ficou distante dessa polêmica, né? Outros falaram em nome do presidente. Houve, sim, uma reação geral entre os comandantes das forças, né? Marinha, Exército e Aeronáutica, e o ministro da Defesa. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Heleno, também falou. O vice-presidente, general Mourão, exigiu pedidos de desculpa do ministro Gilmar Mendes. Mas o caso é o seguinte, os militares estão também divididos quanto à participação do governo. O pensamento médio da caserna é de que o presidente Jair Bolsonaro usa militares do governo de uma maneira positiva, ou seja, são pessoas preparadas, os militares, e aí o Gilmar Mendes deixa um preconceito contra militares, os militares são preparados exatamente para desempenhar essas funções. Quando o presidente Lula nomeou seus ministros, ele colocou 12 ex-guerrilheiros ou ex-terroristas, cada um considera de um jeito, ou seja, eram as pessoas que conviviam com o ex-presidente Lula. Michel Temer chegou, encheu a esplanada de políticos, colocou partidos políticos e assim por diante. E agora o presidente conhece militares. Por sua vez, o general Pazuello chegou lá e colocou no Ministério da Saúde exatamente as pessoas que ele conhecia e que tinha confiança. O Exército não está comandando o Ministério da Saúde. A presença de um general lá não significa o Exército. Por outro lado, a Aeronáutica e a Marinha estão se sentindo distantes do governo. Perceba que são generais, são integrantes do Exército que estão nos cargos de comando, e não Marinha e Aeronáutica. E há um ressentimento das duas forças, né? E, por fim, um grupo importante ali dos generais da ativa dizem que querem distância e não esse alinhamento com o governo. Apoiam, de certa forma, o presidente, mas não significa que as Forças Armadas estão no governo. E pressionam exatamente o general Pazuello a decidir. Ele pode ir para a reserva e aí livraria, né, a imagem das Forças Armadas e do Exército. Só que o general Pazuello não quer. Se ele for para a reserva, perde a progressão e ele quer chegar a general de 4 estrelas. É o sonho, né, de todos que entram na vida militar. E é por isso que ele pode sair do governo exatamente para continuar a sua carreira militar. Paulo, olha, a atividade militar, ela é complexa, demorada, já adolescente, tem que passar por um dos vestibulares mais difíceis do país, que é entrar na SpaceX, o EPCAR, enfim, nas escolas de formação ali preparatórias.
Aí depois, no caso do Exército, tem agulhas negras, um vestibular dificílimo, né? E aí continua se especializando até chegar a general, é difícil demais. Um trabalho de formação muito complexo e muito difícil. Então, quando alguém chega e coloca um militar como incompetente, isso agride diretamente, evidentemente, as Forças Armadas. Muito bem, Zé. Vamos abrir o papo agora sobre essa questão do STF. Começar pelo Joel. Mesma pergunta, Joel. Você defende o impeachment do presidente da República e de ministros do STF. Quais e por quê? Não, me parece que não tem aí impeachment do STF seriamente sendo considerado. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Eu considero sim, como eu falei ontem, que o Gilmar Mendes... Primeiro, eu acho que esse uso que a gente tem feito hoje em dia de genocídio está exagerado. Assumir um ministério deixe também de ser um militar da ativa. Para mim, isso parece bastante razoável e seria aí algo desejável para o país que isso se tornasse a regra. Agora, Joel, deixa eu só te fazer uma pergunta que eu realmente não entendo quando você pontua isso. Você diz que defende o impeachment do presidente da República porque ele faz ataques às instituições. Agora, ministros do Supremo Tribunal Federal chamar um presidente da República de genocida e o outro chamar um presidente da República de nazista, isso não é um ataque a uma instituição? Eu não estou aqui julgando se... e nem entrando no mérito da questão do impeachment do Bolsonaro. Eu acho que todo mundo aqui tem o livre arbítrio de defender aquilo que quiser. Eu só acho que se você utiliza um argumento dizendo que eu sou contra ataques a instituições e nós não vamos abrir os olhos para o que está acontecendo, esses caras estão passando dos limites, Joel. Não dá pra gente achar um negócio normal. Paulo, tem que pedir o impeachment desses caras. Né, esses caras estão avançando sinais perigosos. E é visível isso, Joel. São coisas muito diferentes, né, Paulo? O Gilmar Mendes acusou o Bolsonaro de... Que isso, Joel? Mas não chamou, ele falou que as Forças Armadas estão podendo, participar de um genocídio. Desse genocídio. Ele acusou o presidente genocídio praticado por quem? Pelo governo, Joel. São dois pesos e duas medidas, Joel. Que preciosismo linguístico. Da mesma maneira que defende o impeachment do Jair Bolsonaro, por essa razão, tem que defender o impeachment desses caras também. Não, meu caro, se ele falasse literalmente, se ele dissesse, olha, literalmente, o Bolsonaro é culpado de genocídio por esse... O governo está fazendo um genocídio, é a mesma coisa, Joel. Quando você usa... Não, hoje em dia a expressão genocídio está sendo usada em qualquer Joel, que boa vontade, Joel. Isso é boa vontade sua. É fato. Que generosidade que você tem pro Gilmar Mendes. Tanto que ele nem citou o Bolsonaro. Pô, Joel, pelo amor de Deus, Joel. Não tá, né, gente? Não dá pra forçar desse jeito. Não, isso não é forçar, Joel. Diferente a fala do Gilmar, embora fora de lugar, hein? Embora fora de lugar. Eu acho que o ministro do Supremo deveria guardar uma suspeição e não ficar opinando tanto, ou menos não de forma tão contundente aí sobre os assuntos do país. Vai lá, agora, Adriles. ressoou a crítica dele, hein? Ressoou dentro do governo. Ressoou nada. Ressoou rigorosamente nada. Isso não é crítica. Isso sim é um ataque brutal e covarde. Você imputar um crime a alguém, e ele disse sim, que o governo é genocida e que o Ministério da Saúde, encabeçado pelos militares, estava contribuindo para esse genocídio, é crime. Imputar um falso crime a alguém, sobretudo um absurdo crime de genocídio, é crime. E o senhor Gilmar Mendes deveria, se não empichado, ser processado. Porque a liberdade de expressão, como eu disse, ela pode sobrar. Mas ela não pode ser criminosa a ponto de você fazer um tipo de calúnia tão grave. E aí sim, um ataque frontal, covarde, vulgar e esdrúxulo a um outro poder. O Gilmar Mendes, quando chama o presidente e o governo e os militares de genocidas, se equipara ao Celso de Mello, quando absurdamente, asquerosamente, chama o governo Bolsonaro de nazista. Essas pessoas têm que ser punidas no rigor da lei. Assim como o STF tem punido de maneira absolutamente abusiva, às vezes, algumas pessoas que usam da sua liberdade de expressão, às vezes, para não caluniar, mas para ofender ou para insultar algum tipo de ministro ou atacar algum tipo de ministro
do Supremo Tribunal Federal. Assim Eventualmente, eu queria falar sobre outro assunto. Calma, Joel. Eu queria falar sobre outra questão, que é a questão do preconceito que existe contra os militares. O Pazuello está fazendo um excepcional trabalho de logística, de gestão, de articulação, levando o combate ao coronavírus para aldeias indígenas, levando equipamentos, levando ações de sanitização em regiões mais pobres. Ou seja, você criticar isso como uma espécie de genocídio é exatamente um preconceito em relação ao passado do governo militar ditatorial que a gente teve, que não se coaduna ao papel dos militares hoje. E os militares têm que deixar de ser discretos, sim, e atuar de maneira mais firme e incisiva contra estes que os caluniam. Os militares têm uma ampla e sólida formação intelectual, muito melhor do que a maioria dos políticos do país que a gente tem hoje. Perfeito. Ô Zé, para a gente encerrar esse papo aqui, já ir para o próximo assunto, eu queria ouvir a tua opinião bem curta, bem rápida a respeito dessa questão do impeachment de ministros do STF e também do presidente, se você acha que são pesos e medidas iguais ou não, e queria agradecer mais uma vez a sua participação, Zé. Só para dizer o seguinte, o impeachment de ministro depende da mesma coisa, de uma decisão do presidente e do Senado. Nunca houve e está na hora de começar. Uhul! É muito cômodo fazer esse tipo de ataque, esse tipo de expressão, ficando no Supremo, que não precisa disputar a eleição, tem mandato eterno, enfim. Aí, e depois julga, no final, é a última palavra na justiça, aí fica muito cômodo. Eu acho que já estamos ficando próximo aí de pelo menos um julgamento no Senado de um impeachment de ministro do Supremo. Muito bem, Zé, valeu. Até amanhã, Um breve ponto meu. Fala, João, bem curto. O Adrilles, na fala dele, ele disse que se você imputa um crime falsamente a alguém, isso é uma calúnia passível de impeachment. Bom, então ele aceitou integralmente o meu argumento em prol do impeachment do Jair Bolsonaro. Próxima pergunta. Quando você faz uma crítica incisiva a alguém, não é a mesma coisa de uma calúnia. Crime, né? Eu queria te desafiar a que você me dissesse qual ataque frontal ou calúnia o presidente Bolsonaro fez ao Supremo Tribunal Federal em qualquer momento da fala dele. Não existe, meu cara. Não, não foi o Supremo, foi o TSE. Um exemplo. Senhores, eleições. Vamos girar o assunto exemplo aqui. Exemplo factual, sem abstrações, Joel. Vamos girar o assunto. Ataque a outro poder da parte do Bolsonaro. Uma calúnia. Aqui. Uma. Tenho provas de que as eleições foram fraudadas. Tá aí, tá dado. Pelo amor de Deus. Você chamar o governo de nazista e genocida e falar que as eleições podem ter sido fraudadas. Não há comparação cabível, Joel. Podem não. Não há comparação. Isso não é uma calúnia. Isso não é uma calúnia, pelo amor de Deus. Senhores, Zé, muito obrigado, viu? A gente se vê amanhã. Gente, tirando o assunto, aqui lideranças de esquerda reagiram a uma postagem do presidente Jair Bolsonaro no Twitter dizendo que a esquerda busca meios de descriminalizar a pedofilia. Vini, explica essa história pra gente. Essa história tem dado o que falar. Para, Vini. Uhul! Epa! Padrão João Kleber aqui. Agora é hora do intervalo comercial. A gente se vê daqui a pouco. Pegadinha do Paulo. Paulinha, como é que foi a hashtag Plutão no STF hoje? Foi divertida, como vocês bem podem imaginar. Vamos lá, olha. One in the flock. Este @gringo comentou aqui com a gente. Se depender da justiça brasileira, talvez daqui a uns 30, 40 anos, saia uma nova lei que determine a nova situação de Plutão, que será novamente questionada. Pobre Plutão, onde foi parar, não é mesmo? Tô triste, não tô feliz. Agora o Reinaldo Soares. Mais fácil a humanidade chegar em Plutão do que o STF decidir algo. Isso é verdade. Assim. E aí também, Vossa Excelência Patrick, que tal mandar o STF Essa é uma boa. Essa é a melhor. Essa é uma boa. Uhul! Manda pra Plutão. Isolamento social em Plutão. Isolamento social interplanetário. Só se o executivo for junto. Tchau, Paulinha. Não vai só o Gilmar. Um beijo, Paulinha. Até amanhã. Obrigada, gente. Até amanhã. Joel Pinheiro, intelectual da Fonseca. Um beijo pra você. Abraço. Esse é o tal do Mula. Tem muita gente que tem dó do Mula. Meus caros, até amanhã. Um grande abraço a todos. Adrilles, tá esquentando a coisa aqui, hein? Nada, no final a gente converge.
Esse Joel Pinheiro, ó, só gogó, porque tá aqui, presente, aqui com a gente, olho no olho, nada. Tchau, Adriles. Tchau, nada. A gente vai comer juntinho. Agora a gente tem bom caráter e a gente é bom comedor. Mais uma vez, muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui desde as 10 horas da manhã. Amanhã, você sabe muito bem, encontro marcado aqui no Morning Show